Olá, meu nome é professora Patrícia Oenig Betelli e eu trabalho com o componente curricular de História. E hoje a nossa aula será sobre as grandes navegações. E eu fiz um recorte ali do início das grandes navegações sobre o imaginário e o comércio do período. Eu gostaria de solicitar para vocês, estudantes, que façam um semicírculo. Muito bem, como agora vocês já estão distribuídos em seus devidos lugares, eu trouxe para vocês hoje, para que vocês façam uma análise, alguns itens, alguns produtos que eu quero que vocês sintam o aroma, vejam a textura e tentem identificar qual produto que é esse e se vocês utilizam eles no dia a dia de vocês. Vocês podem anotar, fazer a anotação aí no caderno. Muito bem, então como agora vocês já fizeram a análise, eu gostaria de saber de vocês, alunos. Alguém conseguiu identificar algum desses itens? E para que vocês utilizam no dia a dia de vocês? Isso mesmo, né? Nós utilizamos esses itens na culinária. Nós temos aqui o cravo da Índia, temos o gengibre, a noz moscada, a canela, o curry e a páprica, que são alguns dos itens, né, que no período ali das grandes navegações eram conhecidos e chamados de especiarias. E vocês podem me perguntar, mas professor, o que tem a ver, né? Hoje a aula vai ser sobre culinária, né? O que tem a ver trazer esses temperos, essas especiarias aqui? Então, esses itens estão totalmente relacionados ao tema que a gente vai trabalhar hoje, que é as grandes navegações. Imagine só, lá no final da Idade Média, as pessoas não tinham, né, meios para conservar os alimentos. Eles não possuíam, por exemplo, uma geladeira, um congelador, um freezer, como nós temos no dia a dia nosso. Então, hoje, se eu for ao mercado e comprar uma certa quantidade de carne, eu vou chegar na minha casa, vou guardar no congelador e essa carne ela ficará conservada por um longo período de tempo, certo? Porém, naquela época, eles precisavam utilizar outros meios para conseguir fazer a conservação dos alimentos. E esses temperos, essas especiarias, eram uma forma que tinha, né, para conservar os alimentos. Então, esses produtos, eles não eram originários da Europa, eles eram originários do Oriente. Só que esses produtos, tinham um valor super alto naquela época. Não era qualquer pessoa que conseguia adquirir. Por quê? Vamos ver aqui. Aqui eu trouxe para vocês o mapa, conforme a gente conhece hoje em dia, né? Então, aqui nós temos o Mar Mediterrâneo, nessa região. O Mar Mediterrâneo, ele era controlado pelos muçulmanos e pelos mercadores da Península Itálica, de Gênova e Veneza. Então, apenas eles circulavam por esse caminho, e ele era o caminho mais fácil e curto para chegar ao Oriente. Então, o que os muçulmanos e os mercadores da Península Itálica faziam? Eles buscavam esses produtos no Oriente, chegavam aqui e revendiam na Europa. Só que eles revendiam esses produtos, né, com valor superfaturado, muito alto. Então, quem conseguia adquirir, comprar as especiarias dentro da Europa naquele período eram pessoas ricas, né? Então, ele indicava quem tinha posse das especiarias, acabava de certa forma indicando o status social que a pessoa ocupava na época. Só que não apenas, né, a questão dos itens ali das especiarias, mas também os europeus eles tinham interesse nos produtos de luxo, os artigos de luxo que eram produzidos dentro do Oriente, como os tapetes da Pérsia, a seda, a porcelana, pedras preciosas. Então, para não precisar pagar um valor tão alto para os muçulmanos e para os mercadores da Península Itálica, outros europeus, eles passam a buscar um novo caminho, uma nova rota para chegar ao Oriente e comercializar diretamente com o Oriente. Então, é isso que Portugal passa a fazer. Ele começa a buscar uma nova rota, um novo caminho, né, que não precisasse atravessar o mar Mediterrâneo, mas para chegar ao Oriente e conseguir adquirir esses produtos com valor mais baixo. Só que nessas viagens, o que acontecia? Para se fazer essas viagens, era necessário, então, entrar no Oceano Atlântico. E, naquela época, eles não tinham muito conhecimento sobre os continentes, sobre os oceanos, como nós temos hoje em dia. Então, tanto que o Oceano Atlântico ele ficou conhecido como o Mar Tenebroso,
porque eles acreditavam que existiam monstros marinhos, né? Eles não tinham conhecimento, então, como é normal, tudo aquilo que a gente não tem conhecimento, a gente cria, né? A gente acaba criando uma história a respeito daquilo. Então, o mar, né, o Oceano Atlântico, ele passa a ser conhecido como Mar Tenebroso, e os portugueses passam a se aventurar na busca de novos caminhos, de uma nova rota para chegar no Oriente. Só que, como eles não tinham conhecimento, como nós temos hoje em dia, por exemplo, hoje se eu for fazer uma viagem para um lugar que eu nunca fui na vida, eu tenho o auxílio de mapas, de bússola, do GPS, que ajudarão com que me auxiliarão para que eu chegue ao meu destino, certo? Só que naquela época eles não tinham esse conhecimento, eles não sabiam ao certo aonde eles estavam indo, qual seria o trajeto que eles iriam percorrer. Então, eles acabavam, muitas dessas embarcações não conseguiam chegar a seu destino e não conseguiam retornar para a Europa. Então, nessas viagens, existiam os perigos reais, aquilo que realmente acontecia com as embarcações, com os navios, que eles não tinham retorno para a Europa. Dentre esses perigos reais, nós podemos citar, por exemplo, os ventos desfavoráveis, que levavam a embarcação para outro local, que não era o local desejado. Também a questão do encalhe, que muitas vezes, por eles não ter tanto conhecimento na navegação, eles acabavam encalhando. Também a questão que levava para lugares desconhecidos, lugares estranhos, onde eles não sabiam para onde direito estavam indo. Também a questão da fome. Muitas vezes a quantidade de alimento que estava dentro daquele navio não era suficiente para toda a tripulação e eles acabavam morrendo ou passando fome ao longo da viagem. Também a questão de doenças, se tinha uma pessoa contaminada dentro do navio, ela poderia contaminar outras pessoas, e a sede, que da mesma forma que acontecia com a comida, que não era suficiente, a água também poderia acabar e fazendo então com que a tripulação passasse aí por necessidades tanto de alimentação como de água. E então o que passa a acontecer? Dentro da Europa, começam-se a criar histórias, superstições, né, através do imaginário da população daquele período, eles começam então a criar, né, histórias para justificar por que essas embarcações, muitas dessas embarcações não retornavam, né, de volta para a Europa. Então, essas histórias nós classificamos como os perigos imaginários. Por exemplo, um perigo imaginário que eu posso citar para vocês é que eles acreditavam que a Terra era chata, né, que a Terra era plana, ou seja, eles acreditavam que a embarcação ela iria navegando até um determinado momento e iria chegar no momento em que o oceano acabava e essa navegação, essa embarcação acabaria caindo dentro de um abismo. E por isso que ia justificar que eles não retornavam. Eles também acreditavam em sereias, eles acreditavam em monstros marinhos, eles acreditavam que existiam monstros enormes que eram capazes de devorar uma embarcação inteira. Então, essas eram as justificativas criadas pela população, né, culturalmente criadas pela população para justificar algo que acontecia com as embarcações, mas era cheias de superstições. Tanto que nessa época, os mapas, as cartas náuticas, eu trouxe aqui para vocês, né, essas fontes históricas, aonde nós temos aqui, né, a imagem de um monstro marinho. Veja só a proporção, o tamanho dele comparado com as embarcações, né? Então, porque eles acreditavam realmente que existiam monstros marinhos enormes que eram capazes de devorar uma embarcação inteira, como vocês podem ver aqui também. Então, tinha todo um imaginário ali, né, em cima da questão do Oceano Atlântico. Então, pessoal, fazendo uma retomada breve aí do que eu expliquei hoje para vocês, no nosso conteúdo de hoje, né, que foram as grandes navegações, aonde eu pontuei para vocês o motivo, quais eram os produtos que eles buscavam, né, no Oriente, que os europeus queriam comercializar de forma mais barata no Oriente, que eram as especiarias, os temperos e também os produtos de luxo, né. As especiarias eles queriam com o intuito de conservar os alimentos, deixar os alimentos mais saborosos e também com intuito medicinal.
E também falei para vocês sobre o que acontecia nas viagens, né, com essas embarcações, com esses navios. Existiam os perigos reais, aquilo que realmente acontecia, a fome, a sede, o vento desfavorável, o encalhe, e também o imaginário da população nessa época, né, que eles criavam histórias, superstições para justificar as embarcações que não conseguiam retornar para a Europa, né, pensando ali na ideia de sereias, monstros marinhos, que a terra era achatada. Então, pessoal, como atividade, né, para fixação do conteúdo, eu quero propor para vocês hoje que vocês agora formem duplas, tá? E vocês deverão produzir uma história em quadrinhos, aonde vocês devem contemplar quais produtos que eles iam buscar no Oriente, que os europeus buscavam no Oriente, né, as especiarias, os produtos de luxo, e também eu quero que nessa história em quadrinhos, né, que tem os personagens, as falas, que vocês façam também ali, né, mencionando sobre os perigos reais, aquilo que realmente acontecia, né, nas embarcações, nas viagens, e a questão dos perigos imaginários, aquilo que a sociedade usava para justificar, né, a falta ali do retorno de algumas embarcações. E seria isso a nossa aula. Até a próxima aula. Eu espero que vocês façam a atividade e eu faço daí o retorno desse conteúdo. Um forte abraço.